O time da venda. Mais do que uma profissão, ser vendedor é deixar uma marca, vender é um estilo de vida. Almir Fonseca Arantes. A venda acontece a todo tempo, isso realmente é um fato. Ora estamos vendendo para nós mesmos, ora estamos vendendo para pessoas próximas, ora estamos vendendo produtos ou serviços profissionalmente, sendo um vendedor ou representante. Dessa forma podemos dizer que ser vendedor é um estilo de vida. Estamos em um momento da humanidade em que a tecnologia, redes sociais e o crescimento do digital atingiram o globo terrestre. Dessa maneira o acesso a informações, cursos, palestras e conteúdos através da internet ficaram mais fáceis, criando assim também novas formas de vender usando as redes sociais para oferecer os famosos produtos digitais, e-book, cursos online, mentorias, livros digitais, tornando ágil o acesso à informação, tendo assim muito mais importância. O time da venda, sendo cada dia mais relevante afirmar que ter uma melhor gestão do tempo pode ser o maior diferencial de todo e qualquer profissional de vendas ou melhor de qualquer área. Assim podemos afirmar que independente da função, do faxineiro ao presidente de uma empresa, do médico ao enfermeiro, todos nós temos as mesmas 24 horas do dia. Com toda essa facilidade de acesso às informações, faz muito mais sentido usar esse tempo a nosso favor, na busca de conhecimento constante, para assim permanecermos atualizados. Como a gestão do tempo pode nos ajudar a fechar uma venda? Existem 3 pilares que utilizam a gestão do tempo nas vendas. Primeiro, clareza, segurança. Ter clareza ao falar e transmitir segurança para o cliente no primeiro contato é muito importante, a famosa primeira impressão. Segundo, fazer perguntas abertas para assim poder usar dúvidas e objeções do cliente na hora do fechamento da venda. Observação. Perguntas fechadas levam o cliente sempre a ter uma divisão entre duas opções contrárias e complementares, sim ou não, certo ou errado, etc. Perguntas com dicotomia. Terceiro, conclusão e fechamento. Após o contorno das objeções, você tem que partir para a ação de fechamento concluindo a venda. Vamos voltar na preparação dos 3 pilares. Previamente acontece um estudo sobre o produto e ou serviço para poder estar abastecido de argumentos suficientes com a intenção de usá-los na contra-argumentação do cliente. Criando desejo, vontade, curiosidade podendo até gerar a cobiça do cliente no produto ou serviço. A ação, agir é o único momento onde saímos da inércia e partimos para a ação. Nesta hora, vários profissionais de vendas abandonam o cliente ou não querem finalizar o processo. Vendedor, você tem que entender a importância de estar sempre atualizado, preparado para poder fazer um bom atendimento. Nós, como vendedores, temos que estar preparados para dar uma aula sobre um determinado produto ou serviço, de uma forma descontraída e de fácil entendimento por parte do cliente. Após a fase do encantamento, utilizaremos a técnica de perguntas abertas, com o intuito de colher possíveis dúvidas ou objeções que o cliente tenha. Como perguntas assim abertas? Exemplo, após as emoções passadas sobre o produto ou serviço, me diga qual seria a sua dúvida? As perguntas abertas não devem ser agressivas, não podem ter em nenhuma hipótese a transferência de responsabilidade para o cliente. Que fique claro o seguinte: caso não haja o entendimento do cliente, a culpa sempre será de quem está passando as informações, tendo assim a capacidade de esclarecer as possíveis dúvidas do cliente. Observe a diferença nos exemplos de perguntas fechadas abaixo. Ficou alguma dúvida? Sim, não. Você entendeu o que eu falei? Sim, não. Com esses 2 exemplos acima fica claro que as perguntas abertas são mais eficazes no processo de fechamento da venda. O temido momento do fechamento de uma venda. É nessa hora que o filho chora e a mãe não o vê. Brincadeiras à parte, essa abordagem final tem que ser cirúrgico e costuma ser o calcanhar de Aquiles de vários vendedores, a hora do frio na barriga. A partir de agora, o vendedor tem que usar todas as informações coletadas desde o primeiro contato com o cliente consumidor, suas perguntas, objeções e dúvidas totalmente esclarecidas, para aí sim encaminhar a venda para o fechamento. Nesse momento da negociação, o vendedor, com toda segurança, tendo a certeza de um excelente trabalho, poderá perguntar: podemos fechar essa nossa negociação dessa forma XYZ?
e encaminhe o seu cliente para o caixa ou forma de pagamento que já estava previamente acordada. Essa última pergunta é para fechar negócio e necessariamente tem que ser fechado. O cliente dirá o famoso sim ou o temido não. Sim significa que você vendeu para o cliente consumidor. Não significa que o cliente vendeu para você. Aqui nesse momento cabem algumas analogias, assim como o cimento é para o pedreiro. Assim como a graxa é para o mecânico. Assim como o sangue é para o médico. O não é para o vendedor. No processo de fechamento, o maior medo do vendedor é receber um não, mas como foi muito bem esclarecido acima, o não faz parte do jogo. Nesse momento, o vendedor precisa fazer algumas análises. A cada X vendas não fechadas eu tenho X vendas fechadas. Dessa forma o peso do não diminui e o fechamento torna-se uma rotina na qual a resiliência do vendedor fará total diferença. Importante também é o contínuo aperfeiçoamento do vendedor, analisando seu roteiro de perguntas-respostas, melhorando a cada dia suas argumentações e dessa forma conquistando a cada dia mais sim do que não. Fica aqui uma dica para todos que sabem que o dia começa com as mesmas 24 horas. Invista todos os dias no seu bem mais precioso que é o seu tempo. Faça uma gestão do tempo eficaz, que com certeza você terá muitas alegrias em sua vida pessoal e profissional. Seja você o vendedor mais atualizado do mercado, para que assim se diferencie dos demais vendedores. Desta forma não será mais um tirador de pedidos. Vamos que vamos, valorize essa que é a principal maneira de crescer nas empresas. Nenhum negócio, por maior que ele seja, sobrevive sem vendas. Qualquer negócio só terá uma história de sucesso com o trabalho de um profissional de vendas. Neste capítulo abordamos a importância da gestão do tempo, de uma maneira descontraída, porém com a utilização de técnicas. Acompanhando o time da venda, deixei abaixo um pensamento para sua reflexão. Eu não consigo me lembrar como eu era, quando eu não sabia. Dicas bônus sobre práticas de vendas. Os clientes consumidores adoram comprar, mas odeiam geralmente que os produtos ou serviços sejam vendidos para eles. No subconsciente do cliente consumidor, o vendedor é taxado como o chato que fica oferecendo, tentando empurrar as coisas. Lá vem esse vendedor querendo me enrolar com sua lábia. Cria-se assim um abismo na relação do vendedor com o cliente. Seja um vendedor interessante antes de ser interesseiro. Como assim? Ser interessante é: você faz pelo cliente algo ou alguma ação coisa antes até que ele peça, surpreende-lo de forma positiva, causando assim uma ótima impressão, quebrando o gelo. Gerar valor no seu serviço-produto atrai mais atenção do cliente consumidor. Não adianta ter um ótimo produto, com excelente qualidade, se ele não tiver serventia. Aproveitando essa frase, seja interessante antes de ser interesseiro. Segue abaixo algumas informações que te ajudarão nesse processo de ganho de credibilidade. Tenha uma comunicação eficiente. O que seria uma comunicação eficiente? Vamos analisar desde o início. Desta forma, a comunicação fica consciente e muito mais eficiente. 7% da comunicação são palavras. 63% da comunicação é não verbal, 30% da comunicação é energia. Sendo assim, fica mais fácil entender algumas situações que ocorrem durante o processo de venda. Se somente 7% do que eu falo é percebido pelo cliente, ficou claro que escutar é melhor do que ficar falando aleatoriamente. A comunicação não verbal corresponde a mais da metade da comunicação como um todo, 63% do total da comunicação, sendo assim os gestos, postura, expressões faciais e outras ações utilizadas durante o processo de vendas. Desta forma fica ainda mais perceptível que o falar por falar não é eficiente no processo de fechamento de uma venda. Temos também essa que corresponde a 30% da comunicação, que no meu ponto de vista é a cereja do bolo. Se usado da maneira correta, a energia e segurança transmitida na fala e nos gestos, podendo definir uma venda ou uma não venda. Engana-se aquele que pensa que a energia é ser animado ou empolgado, não gestual ou na fala. Muito pelo contrário, com o tempo e com suas experiências, um bom profissional de vendas analisa caso a caso, cliente a cliente. Desta forma podemos usar o tom na voz certo, o gesto certo na hora certa.
Faça seu dever de casa, estude seu cliente, veja com qual energia ele se identifica, use a técnica do espelhamento de gestos de fala e comportamento com o seu cliente, o famoso rapport, que com certeza você terá muito mais acertos do que erros durante esse processo maravilhoso, que é vender. No texto acima, ficou claro que todos os sentidos são percebidos e valiosos, foram passados conceitos e técnicas 100% aplicáveis e replicáveis no seu dia a dia. Meu amigo vendedor, fica aqui uma dica, ou melhor, um conselho. Para prosperar é necessário você estar crescendo, uma forma prática é crescer pelo menos 1% ao dia, aumente sua consciência, seu conhecimento e principalmente aplique, haja, parte para a ação. Em vendas todos os sentidos são percebidos. Meus amigos vendedores, não parem de se aperfeiçoar, busque meios, ache tempo, faça por onde, você terá vontade e foco durante a sua jornada, dessa forma você irá entender que não temos falta de tempo e sim falta de foco. Com foco e gestão do tempo você será imparável. Frase final. Chamo essa frase de o ciclo dos fortes. Homens fortes criam tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Criador de Dubai.